sou a Luciana Badra, voluntária do Instituto Ela, mãe e educadora. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito sério, que é bullying. Sim, é possível que o bullying comece em casa. Você sabia? Você sabia que às vezes a gente acha que o bullying é um comportamento só que acontece na escola ou em outros ambientes de interação social, mas a verdade não. Ele é um comportamento agressivo e repetitivo que pode sim acontecer em casa e ser repetido na escola. Ele ocorre quando uma pessoa usa sua posição de poder para intimidar, humilhar, causar danos emocionais ou físicos a outra pessoa. Bom, realmente ele tem sido mais associado a ambientes escolares, mas a gente precisa pensar no nosso papel como mãe educadora e como as relações estão se dando na nossa casa para a gente ver se a gente não está incentivando o bullying. Eu não sei se já aconteceu com você, por exemplo, de você falar pro seu filho, para sua filha, aquela sua amiguinha gorda, aquele seu amiguinho que tem a voz fininha, ou aquele seu amiguinho, aquela sua amiguinha, eles são meio chatos. Então, às vezes, a gente também acaba fazendo bullying ou ensinando a fazer bullying. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Existem diferentes formas de bullying que podem, então, acontecer na sua casa. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vá trazendo à sua memória se você se lembra de algum fato que você pode considerar bullying, mas o primeiro que eu queria trazer para a gente refletir aqui é se no seu ambiente familiar existe alguém ou algumas pessoas que trocam insultos constantemente. Um membro da família que insulta repetidamente o outro, que usa palavras depreciativas, que ofende, que faz comentários humilhantes, é uma pessoa que está cometendo bullying dentro de casa. Pode ser até entre irmãos. Muito comum a gente ver isso entre irmãos. Às vezes a gente fala, não, mas é só uma brincadeira. Sim, de vez em quando é brincadeira, mas quando a coisa começa a ficar constante, é bullying. Eu dei o exemplo da gordura, da magreza, o que quer que seja. Você é feio, você é um ridículo, você é gordo, você é muito magro, cala a boca, sua voz. Todos esses tratamentos são tratamentos que podem ser considerados bullying. Ridicularizar também alguém da família, Então, quando alguém zomba do outro de forma repetitiva, fazendo piadas, às vezes até por meio de piadas humilhantes, ou imitando o comportamento do outro, apontando as suas falhas constantemente, também é um tipo de bullying. Um outro tipo que eu queria trazer para você, um outro exemplo de bullying na família, é a manipulação emocional. Então, às vezes, um membro da família pode se utilizar de técnicas de manipulação para controlar ou dominar outro membro, fazendo ameaças, por exemplo, fazendo chantagem emocional, ou jogando com seus próprios sentimentos. Então, a gente precisa olhar para a gente, olhar para o nosso ambiente familiar e ver se a gente não está alimentando situações que se configuram bullying na família. Outro exemplo é a agressão física, obviamente. Então, um membro da família que usa violência física para intimidar ou ferir outro membro, incluindo, por exemplo, empurrões, safanões, tapas, socos, beliscões ou qualquer outro tipo de agressão, está dando um tremendo de mau exemplo para os seus filhos, e esse mau exemplo pode ser repetido pelos filhos na escola e nos outros ambientes sociais que eles convivem.
Um outro exemplo de bullying que eu queria trazer aqui para a gente pensar é a exclusão social. Então, quando um membro da família exclui sistematicamente, ou seja, repetidamente, um outro membro de atividades familiares, de eventos, de interações sociais e causa nessa pessoa que está sendo excluída, a sensação de isolamento, de solidão, de tristeza, de mágoa, também é bullying. E tem uma outra situação, né? A comparação constante. Então, para quem tem mais de um filho, isso pode acontecer. Não deveria, mas pode. Então, a gente precisa refletir, né? Pode acontecer e a gente às vezes não tem essa consciência. Então, um membro da família que faz comparações negativas entre outro membro, né? Por exemplo, os pais que comparam os irmãos e ressaltam as falhas de um e os defeitos de um, né? E todas as habilidades do outro, né? E coloca aquele para baixo o tempo todo, né? Aquela criança que tem mais dificuldade, que é comparada com seu irmão, também está incentivando e cometendo um ato de bullying. E, para finalizar, o controle excessivo. Você sabia que quando um membro da família exerce um controle excessivo sobre outro, monitorando constantemente as suas ações, invadindo a sua privacidade, ou mesmo restringindo as suas atividades, ou impondo regras injustas, ou impondo somente a sua vontade, está cometendo bullying. Enfim, acho que a gente tem muito a discutir sobre bullying. A gente também precisa pensar num outro fator, que é a difamação. Se um membro da família espalha rumores, fofocas, difama o outro, usa de maledicência, também é uma forma de bullying. Bom, é isso, né? Vamos olhar pra gente, olhar para o nosso ambiente familiar, vamos ver em quais situações, mesmo sem querer, a gente pode estar causando dano emocional aos nossos filhos, aos nossos pais, aqueles que moram conosco. E vamos repensar juntos, como família, como núcleo que somos. De novo, quero contar para vocês, né, e pedir que conversem com os irmãos, porque os irmãos às vezes ultrapassam os limites uns com os outros. E a gente precisa ter esse cuidado de orientar os irmãos e de fazer com que os irmãos sejam amigos e se respeitem e não tenham comportamentos abusivos entre eles, né? É importante lembrar então que o bullying ele pode acontecer em casa, ele pode começar em casa e ele pode assumir diferentes formas, e varia muito de família para família, de como as dinâmicas familiares são trabalhadas. Mas se você conhece alguém na sua casa ou alguém na casa de algum familiar seu que está sofrendo bullying, não deixe essa pessoa sofrer calada. Peça ajuda, ajude essa pessoa a encontrar formas de sair dessa situação, porque é fundamental buscar apoio, é fundamental apoiar, as pessoas e intervir para lidar com essa situação e proteger o bem-estar de todos os nossos familiares, de todos os membros da nossa família e principalmente dos nossos filhos, ensinando-os a serem pessoas do bem, a serem pessoas que se destacam por cuidar do outro e ter empatia com o outro. Bom, não esquece de dar o seu like aqui no vídeo para que mais pessoas possam assistir e também assistam os outros vídeos do projeto Mãe Educadora.